Olá, boa tarde para todos. Esta é mais uma aula do canal Milton Silva Filósofo. E hoje vou apresentar a vocês aí a questão da ética grega, tá? Vou dar continuidade à questão da ética grega e tratar aqui da ética do equilíbrio, a ética de Aristóteles, tá? Aristóteles aí vai trabalhar com a ideia que nossas ações devem ser equilibradas. Nossas ações devem ser realizadas pela mediania. Não uma mediania pobre, mas um meio termo. Nós não devemos, segundo a visão do autor, pecar pelo excesso ou pela falta de ação. A ética do equilíbrio, então, diz que nossas ações devem ser racionais, equilibradas, tá? O Aristóteles vai defender também, assim como Sócrates e Platão, uma ética racionalista, porém essa ética não está relacionada ao dualismo platônico, essa relação de corpo e alma, que o corpo é sede das paixões, que o corpo é sede das vontades, e se deixarmos nos guiar pelo corpo, seremos pessoas que vão agir sem equilíbrio. Tá? Então, o Aristóteles vai trabalhar aí com a questão do meio termo, das ações equilibradas. Tá? E aqui vou continuar, como de costume, trabalhando com o livro do professor Cotrim, lendo alguns trechos e procurando explicá-los. Tá? Então, vamos lá. O Aristóteles ele vai falar uma coisa muito importante que faz parte da essência humana. O Aristóteles trabalha com a ideia de que todas as coisas têm um determinado fim, tá? Ou que todas as coisas têm uma determinada finalidade, que elas nasceram para determinado objetivo. E o fim último do ser humano é a felicidade. Aristóteles vai mostrar para nós como alcançarmos a felicidade e como ela é um objeto para que possamos aí conquistar a tão sonhada felicidade. Então, seguindo, vamos à leitura de alguns trechos do livro do professor Cotrim, na sua página 335. Aristóteles também desenvolveu uma reflexão ética racionalista, mas sem o dualismo corpo e alma platônico. Procurou construir uma ética mais realista, mais próxima do indivíduo concreto. Portanto, perguntou-se sobre o fim último do ser humano. Para o que tendemos? E respondeu: para a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Quando é dito aqui que a ética aristotélica é mais realista, a diferença principal entre Platão e Aristóteles é que Platão é um idealista e Aristóteles é um materialista. Platão se vende ao mundo das ideias, onde a verdade está numa outra realidade, que nossos sentidos são fontes de erro, e Aristóteles acredita que o nosso mundo terreno, o nosso mundo material, é a fonte da verdade. Por meio do mundo sensível, podemos alcançar, sim, o conhecimento verdadeiro. Colocando essa diferença, seguindo a aula. E o que entende Aristóteles por felicidade? Para o filósofo, a felicidade não se confunde com o simples prazer, o prazer das sensações, ou o prazer proporcionado pela riqueza e pelo conforto material. A felicidade última e maior se encontraria na vida teórica, que promove o que há de mais essencialmente humano, a razão. Ou seja, os prazeres mundanos, os prazeres materiais, esses prazeres da riqueza, são prazeres temporários. São prazeres que não vão trazer a nós uma felicidade concreta. A contemplação, a observação, a especulação, a admiração, o estudo, estes sim
vão trazer para nós a felicidade, já que nós somos seres, segundo Aristóteles, que somos seres racionais. A essência humana é racional. Somos seres essencialmente racionais e por isso a vida teórica será a vida que nos fornecerá e nos trará a felicidade. O indivíduo que se desenvolve no plano teórico, contemplativo, pode compreender a essência da felicidade e, de forma consciente, guiar sua conduta. Mas isso, no contexto histórico da Grécia Antiga, seria privilégio de uma minoria. Segundo o filósofo, a pessoa comum, aquela que não pode dedicar-se à atividade teórica, aprenderia a agir corretamente pelo hábito, isto é, por meio da prática constante e reiterada das ações. Tem um problema sério aí em Aristóteles, porque Aristóteles, apesar de toda a sua inteligência, apesar de toda a sua sabedoria, Aristóteles era um homem. E todo homem tem uma cultura. E Aristóteles acreditava num cosmo organizado, onde cada coisa ocupava o seu lugar, onde cada coisa estava destinada para um determinado fim. E dizia que, por exemplo, a escravidão era algo natural. Homens nasceram para ser escravizados, homens nasceram para ser senhores, homens nasceram para serem cultos, e essa busca do conhecimento seria para aqueles homens que tivessem o tempo para a vida contemplativa. Os demais alcançariam isso pelo costume, o que ele chama aqui de hábito. Tá? A pessoa comum, que ele chama aqui o ser que não estuda, o ser que não tem tempo para dedicar-se ao estudo, vai aprender a ser feliz e aprender a prática da ética repetindo as ações. Tá? Então, essa forma fará com que ele aprenda a conquistar o que ele vai chamar de virtude, tá? O hábito. Repetindo uma ação, muitas vezes aprenderemos sobre ela. E vamos continuar aqui a nossa discussão e nossa leitura do texto do professor Cotrim. Assim, agir corretamente seria praticar as virtudes. E o que seria a virtude? Em sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles explica. Então, essa obra Ética a Nicômaco, Aristóteles escreve ela e vai dizer aí o que é a virtude, o que é a ética, como devemos praticar a ética, tá? Então, Aristóteles vai explicar para nós isso, e eu vou ler aqui o trecho destacado no livro, que está no livro Ética Nicômaco, na página 42. E Aristóteles nos diz, se Aristóteles nos diz, devemos ouvir e prestar muita atenção, porque Aristóteles não é qualquer um. Aristóteles é Aristóteles, velho. Então, se é um cara que há mais de 2000 anos escreveu algo que está sendo discutido aqui hoje, nesse dia 29 de novembro de 2018, é porque temos que ouvir. Tá? As pessoas têm ouvido muitas bobagens hoje e prestado atenção em muitas bobagens. Não vou dar nome aqui de bobagens porque eu posso me complicar. E não vou dar nome de pessoas aí, porque também elas podem acabar me processando. Então é melhor eu só deixar aí. É melhor ouvir Aristóteles do que ouvir determinadas pessoas. Seguindo. A excelência moral, virtude moral, então, é uma disposição da alma, relacionada com a escolha das ações e emoções. Disposição esta consiste num meio termo, determinado da razão. Trata-se de um estado intermediário, porque nas várias formas de deficiência moral, há falta ou excesso do que é conveniente, tanto nas emoções quanto nas ações, enquanto a excelência moral encontra-se e prefere o meio termo. Ou seja, Aristóteles diz, gente,
Sejam pessoas prudentes, sejam pessoas equilibradas. Não devemos controlar nossas emoções de uma maneira exagerada, não nos expressando, não manifestando o que sentimos, mas também não devemos sair por aí, achamos que porque pensamos, porque gostamos, porque não gostamos, porque devemos falar e fazer coisas exageradas. Tá? Eu tenho que ter aí uma mediania, como eu disse no início do vídeo. Eu tenho que ter aí um controle sobre as minhas ações. Tá? Então Aristóteles diz para ter o equilíbrio. E aí o Cotrim vai colocar alguns exemplos para nós termos este dito equilíbrio defendido por Aristóteles. Eu acho este exemplo fantástico. Vamos lá. A coragem, por exemplo, seria uma virtude situada entre a covardia, a deficiência e a temeridade ou excesso. Assim, o filósofo propôs uma ética do meio termo, na qual a virtude consistiria em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Você não pode ser o coragem, o cão covarde sempre, e também você não pode ser toda hora o Rambo, velho. Você tem que mediar suas ações, meu amigo. Você não pode querer ser o herói, o Capitão América, e você também não pode ser o covarde a todo momento. Em determinadas situações você deve expressar o que você pensa, você deve reagir, mas em outras você tem que buscar o equilíbrio. Você tem que buscar uma ação ponderada. Não vá colocar o peito em frente a uma bala. Não vá desafiar um cara que tem uma arma em mãos para mostrar que você é homem, para mostrar que você é o poderoso, mas não seja o covarde. Busque aí o meio termo. Aristóteles nos diz, busque o meio termo. E mais uma vez, se Aristóteles diz, velho, eu tenho que ouvir. Seguindo, mas observe que esse ponto de equilíbrio não é fixo. Isto é, não pode ser estabelecido de antemão, pois varia de acordo com a circunstância ou ocasião, onde, quando, quanto, com quem, com o que, como, etc. Por exemplo, como eu disse, não é exatamente coragem reagir em um assalto à mão armada, ou seja, não é esse tipo de atitude que garante a excelência moral de uma pessoa, como vai explicar Aristóteles, e eu vou ler aqui na Ética Nicômaco, na página 273. Tanto como medo, vamos voltar, tanto medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e, em geral, o prazer e a dor podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E num caso, como no outro, isso é um mal. Mas senti-lo na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para que, com essas pessoas apropriadas pelo meio termo, a excelência característica da virtude. Ou seja, o meio termo é a característica essencial para a virtude. Busque o equilíbrio, controle as suas ações. Aquela historinha de contar até 10 antes de agir é legal fazer. Procure não agir de forma impulsiva. Controle os seus desejos, seja racional, não fique explodindo, porque isso faz mal para o coração e você pode morrer também. Então tome cuidado com isso. A vizinha gritando, velho. Eu odeio isso. Gritam pra caralho. Não sei mais o que fazer. Mas vamos ver um dia, quem sabe passa. Quando não é ela, é o cachorro. Mas enfim, olha isso, velho. Vê se alguém vive com um grito assim. Mas tudo bem, deixa ela gritando e eu aqui tentando dar a minha aula. Eu outro dia disse aqui que na sala de aula os caras me atrapalham, aqui a vizinha tá. Olha o cachorro. Olha o cachorro do cacete também. Lá tá cachorro
faça a sua parte, como diz Aristóteles, né? Se cada coisa tem o seu lugar, eu dou aula e o cachorro late. Então, deixa ele latindo aí. Também é importante notar que tanto para Platão como para Aristóteles, a ética está vinculada à vida política. Aristóteles refere-se mesmo à política como um meio da ética, pois sendo o ser humano, por natureza, um ser sociopolítico, necessitaria da vida em comum para alcançar a felicidade, como plenitude do seu bem-estar. É no livro Política, a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês posteriormente aí, a formação do pensamento político, tá? Em Aristóteles, Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político por natureza, ou seja, que por natureza nasceu para viver em sociedade e só será feliz vivendo na polis. Fora da polis não existe vida feliz. Então a ética seria, a política seria uma extensão da ética. Enquanto a ética seria individual, a política seria coletiva e nossa felicidade estaria aí atrelada a essas ações. Eu podia ter pego o livro antes, né, cara? E agora vai ficar meio complicado. Mas numa outra aula eu pego o livro aí sobre o nosso amigo Aristóteles, tá? E vai falar sobre a política. Mas deixa para outra aula, eu pego ele aí e a gente faz a discussão. Então, quero agradecer a todos pelos vídeos que tem assistido. O canal já está com mais de 10.200 visualizações. Tem aí 314 inscritos até o dia de hoje. Peço que se inscrevam, que assistam, que curtam, que mandem perguntas. E hoje, a partir de agora, eu vou fazer os vídeos assim. Se tiver erro, vai ficar. Se eu ouvir barulho, musiquinhas como essa, vão permanecer. E um abraço para vocês. Para muitos aí, bom final de ano, se não vemos mais. Abraço e até a próxima aula.